quais são os primeiros sinais de tumor no cérebro. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre um tipo específico de tumor chamado de prolactinoma, que é um tumor que produz o hormônio prolactina. E por esse aumento da produção de prolactina, a chamada hiperprolactinemia, você vai ter uma série de consequências no seu corpo, que eu vou explicar nesse vídeo. E é muito importante que você preste atenção em todos os sinais, porque muitas vezes eles são negligenciados, até mesmo pelo próprio paciente, porque não sabe que existe essa condição que aumenta a prolactina. Eles passam desapercebidos, você entendeu, né? Por não conhecer essa doença, esse tumor, o paciente também não procura ajuda. Vai aceitando aquilo, vai achando que é normal e vocês vão ver que isso não é normal. E quanto mais você demorar, mais o tumor pode crescer e piorar a chance de tratamento. Além de que, vocês vão ver que pode ter consequências irreversíveis. Bom, qual é o primeiro sinal desse tumor produtor de prolactina? Primeiro eu quero destacar que por ele aumentar a prolactina, ele pode atrapalhar a produção hormonal da hipófise, causando uma redução dos hormônios sexuais, como a testosterona nos homens e o estrogênio nas mulheres. Então, nas mulheres, esse tumor pode causar infertilidade, pode alterar a menstruação, levando uma condição que nós chamamos de amenorreia, que a mulher para de menstruar, ela não está na menopausa, porém ela não menstrua mais. Então é muito importante isso. Por que eu coloquei logo no primeiro aqui? Porque muitas vezes, muitas mulheres não procuram ajuda quando param de menstruar, só quando realmente começam a sentir vários outros sinais e sintomas. Frequentemente, quando eu atendo pacientes com essa condição de aumento de prolactina, eu pergunto, mas quanto tempo você não está menstruando? E muitas falam 6 meses, 8 meses, 10 meses, alguns até anos. Ah, mas eu não sabia que poderia ser grave. Então, se você não está menstruando, saiba que tem que investigar. Não somente por um tumor produtor de prolactina, mas outras condições, como a síndrome dos ovários policísticos, e várias alterações hormonais e metabólicas que podem levar a esse sinal, que é a falta da menstruação. Mas uma dessas causas pode ser pelo aumento da prolactina. Em homens, o que vai acontecer? Também infertilidade, uma baixa contagem de espermatozoides e também uma redução da testosterona, que pode levar a um desequilíbrio hormonal, causando até mesmo ginecomastia, uma baixa autoestima, redução da massa muscular e, em ambos, pode causar saída de leite pelo mamilo, isso mesmo, chamada galactorreia, até mesmo em homens. A prolactina tem uma situação que é normal ter o aumento da prolactina, tem várias coisas, na verdade, que podem gerar esse aumento. Qual é a situação que é fisiológica, que é normal? Na gestação, na amamentação. Então, naturalmente, a mulher vai aumentar a prolactina justamente para fornecer leite. Agora, quando esse leite começa a sair, quando a mulher não está nessas fases, e até mesmo em homens, aí sim é um grande alerta. Qual é o normal da prolactina? Nós aceitamos até 23 nanogramas por ml. Além do tumor produtor de prolactina, tem outras situações que eu mencionei, como o uso de medicamentos, antidepressivos, estabilizadores do humor, medicamentos para pressão alta, como o verapamil, para náuseas, como metoclopramida. Então tem vários medicamentos que podem causar isso. Por isso que é importante o médico conversar e não acreditar que tudo que vai aumentar a prolactina vai ser um tumor. Então, da mesma forma que eu estou te alertando, se você teve um exame com aumento de prolactina, saiba que tem várias outras causas. Uma muito frequente também, que é pelo atrito, pelo estímulo físico. Por exemplo, pessoas
como eu tive um paciente que ele era corredor, e ele veio com esse exame, com aumento da prolactina. Só que ele corria com uma camisa que acabava estimulando o mamilo. Tinha aqueles desenhos ali, sabe? Que ficava meio áspero por dentro. Então, muitas vezes, isso também pode ser uma causa de aumento. Alguns tipos de sutiã também podem levar a esse aumento, que gera um atrito com o mamilo. Então, sempre é importante pensar nisso. E essa condição, esse tumor produtor de prolactina, ele geralmente vai causar uma elevação mais pronunciada. Então, não é aquela questão assim, se o normal é até 23, não vai ser esse 25, 27, vai ser valores, às vezes, superior a 200, a 300, às vezes até mais do que 1000. Então, é uma alteração bem pronunciada que vai gerar esse desequilíbrio hormonal, impedindo a produção das gonadotrofinas, que é o FSH e o LH. Falei de uma maneira muito técnica agora, mas são esses hormônios que estimulam os nossos hormônios sexuais. Testosterona, estrogênio, enfim, esses sinais e sintomas que eu mencionei. Vamos prosseguir com o vídeo, que é o sinal número 2. E esse aqui é um sinal devido ao tamanho do tumor. Se o tumor começar a crescer, ele pode comprimir o que nós chamamos de quiasma óptico, que participa da formação da imagem, né? É fundamental para a nossa visão. E qual é a característica dessa alteração visual, que pode ser por um tumor produtor de prolactina, ou prolactinoma, que é uma alteração periférica na visão. Eu vou traduzir para você. Você vai ter dificuldade para enxergar dos lados, a visão periférica. Então, essa visão, a visão central, vai estar ok, porém, dessa parte aqui, dos lados, você vai começar a ter dificuldade para enxergar, devido a essa alteração que eu expliquei. Então, a alteração visual também tem que ligar os fatos, porque pode ser essa alteração desse tumor que está crescendo ali. Só para destacar aqui, tem outros tipos também de tumor que podem comprometer o nosso cérebro, que são mais agressivos, inclusive. Esse tipo de tumor, produtor de prolactina, ele tem uma característica de ser um tumor benigno. Você sabe a diferença de tumor maligno ou de tumor benigno? O tumor benigno, ele não tem a característica de se espalhar, de aparecer em outros lugares, de aparecer no fígado, por exemplo, de aparecer no pulmão. Então, esse tumor é classificado como tumor benigno. Isso não significa que ele não tem consequências, inclusive pode ter consequências graves se essa alteração da visão que eu mencionei não for tratada, mesmo sendo um tumor benigno, pode gerar uma perda irreversível da sua visão. Então é muito sério isso também que eu estou falando aqui. E o sinal número 3 é a dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ela deve chamar a atenção aquela dor de cabeça que vai aumentando aos poucos. Você nunca teve dor de cabeça e agora começou a ter? Pode ser por causa desse tumor. Você tinha dor de cabeça, sempre teve, em episódio, às vezes relacionou com alguma coisa, e agora isso está se intensificando, está piorando, está uma dor de cabeça progressiva, aquela dor de cabeça que vai sempre aumentando, também tem que investigar se não tem uma causa, tá bom? Muitas pessoas que já estão acostumadas com dor de cabeça também acabam negligenciando esse sinal aqui. Mas eu vou colocar aqui a progressão. A dor de cabeça está ficando mais forte. Opa, é um sinal de alerta, porque também tem outras causas, não somente o prolactinoma, que podem gerar isso. E somente com exames você vai conseguir identificar do que se trata. O sinal número 4 são alterações na tireoide. Esse sinal aqui é um pouco curioso e eu vou te explicar por quê. Existem 2 grandes grupos de doenças na tireoide. O primeiro grupo, e mais frequente, é uma doença da própria tireoide. A tireoide que não funciona direito. O segundo grupo é uma alteração no centro de controle, na hipófise,
que a hipófise controla a tireoide à distância, fica regulando, fica se comunicando com ela para saber se tem que produzir mais ou menos hormônios. Quando você tem um tumor produtor de prolactina, essa produção pode ficar desregulada e causar o que nós chamamos de hipotireoidismo central, que o problema não está na tireoide, a tireoide é saudável, só que ela acaba se tornando doente, porque quem controla ela tem um problema. E aqui tem uma pista muito grande nos exames para identificar onde está o problema. Eu vou colocar uma tabela aqui, inclusive com os valores, para ficar mais fácil de explicar. E qual é essa grande pista? Quando o problema é na tireoide, o hormônio T4 vai estar baixo. Só que o hormônio que regula, o hormônio da hipófise, o hormônio tireoestimulante ou TSH, vai estar elevado, como vocês podem ver. Agora, quando nós temos um problema na regulação, o hormônio T4 livre também vai estar baixo, indicando hipotireoidismo, só que o TSH não vai estar elevado, pelo contrário, vai estar baixo ou inapropriadamente normal. A relação vai estar ruim. Por quê? A hipófise não consegue mais perceber que o hormônio está baixo para aumentar a produção. Então, mesmo que aquele valor fique dentro da referência, associado com o hormônio, ele vai ser muito ruim e indica que tem um problema central, um problema na regulação, um problema na produção do hormônio tireoestimulante. E o prolactinoma pode ser uma dessas causas que acabam afetando a produção de TSH. E aí você pode manifestar vários sinais e sintomas. Quais são esses sinais de problema na tireoide? Você tem uma tendência à constipação. O coração pode ter os batimentos de uma maneira mais lenta, chamada bradicardia, menos de 60 batimentos cardíacos por minuto. Você também pode ter uma intolerância ao frio. Sentiu que mudou, não era o seu padrão, agora você está sentindo que está mais intolerante ao frio, está uma pessoa mais friorenta. Unhas quebradiças, queda de cabelo, os sinais e sintomas de hipotireoidismo. Não vou me deter especificamente aqui nisso, mas sim chamar atenção para essa alteração hormonal, que é característica de problemas no sistema nervoso central, chamado hipotireoidismo central. Você conhecia isso? Se você não conhecia, valeu a pena o seu curtir, hein? Eu não fiz a meta de likes no início do vídeo, vamos fazer uma meta então de 20 mil likes, que dessa maneira, cada curtida é uma pessoa mais que é avisada. Vocês viram que o tempo é crucial nessa questão do tumor do cérebro, do prolactinoma. E o sinal número 5 é a fadiga, cansaço. Esse sinal de cansaço, ele é um sinal muito geral. Pode ser por causa da anemia, pode ser uma outra deficiência de vitamina, mas eu vou adicionar aqui também o sinal de náusea. Aquela pessoa sempre cansada, prostrada, às vezes nauseada. Por compressão, pode gerar esse sinal de náusea. E também porque vocês viram que alterações hormonais vão acontecer, como a própria alteração da testosterona nos homens, que já pode gerar essa questão da fadiga e também da progesterona, do estrogênio nas mulheres. Então, sim, cansaço é um dos sinais e sintomas presentes quando se trata desse tumor que eu estou explicando. Você já acorda cansado, parece que não consegue descansar. Você conseguia subir 4 lances de escada, agora você está subindo 1, já está cansado. Então é sim um sinal de alerta e não deve ser negligenciado, porque vocês viram que pode piorar. O sinal número 6 é a fraqueza nos ossos. Como assim fraqueza nos ossos? Estou falando aqui uma linguagem bem clara. Pode acontecer o que nós chamamos de alteração na densidade mineral óssea, gerando uma osteopenia e até mesmo osteoporose, por alterações de vários hormônios. O próprio hormônio do crescimento, que também é produzido na hipófise, que nós temos, os adultos também têm, os idosos também têm hormônio do crescimento. Muitas pessoas acham, somente as crianças têm. Não, nós produzimos ele durante toda a vida.
E esse tumor pode afetar essa produção, gerando uma redução nos níveis do hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento é muito importante para a saúde de nossos ossos. A testosterona também, os hormônios sexuais, estrogênio. Esses hormônios são fundamentais para a formação e saúde óssea. Então, se você tem um descontrole, um desequilíbrio nesses hormônios, pode gerar essa fraqueza nos ossos, na verdade, manifestada por osteopenia, aumento de fraturas, osteoporose. Então, sempre tem que pesquisar como estão esses hormônios quando você tem os ossos fracos. E eu vejo, na prática, muitos pacientes são encaminhados para mim, como médico endocrinologista, quando eles já têm 2 ou mais fraturas. Quando, na verdade, a primeira fratura sem explicação seria uma fratura de baixo impacto. Por exemplo, você caiu de uma escada grande e quebrou um osso. Bom, tudo bem, tem uma causa. Mas quando você tem uma fratura em uma vértebra ou uma fratura de fêmur e teve um baixo impacto, não justifica ter quebrado alguma coisa, algum osso? Aí sim, tem que investigar, já na primeira, porque pode se tratar de uma doença mais séria, de um problema hormonal. O mesmo vale para alterações no exame de densitometria óssea. Muitas vezes, o paciente está muito abaixo da densidade mineral óssea. O osso está muito fraco para a sua idade. Também demanda uma investigação, porque tem vários problemas hormonais que podem gerar isso, como é esse caso da alteração na prolactina, aumentando muito e atrapalhando a produção de outros hormônios que interferem diretamente na saúde óssea. E o sinal número 7, e esse sinal aqui também é muito curioso, que esse tumor pode causar uma alteração na produção de cortisol. Então, quais são os sinais e sintomas dessa redução da produção do hormônio chamado ACTH? Você pode ter glicose muito baixa no sangue. Então, você tem quedas de açúcar no sangue. Eu vejo que acontece também. Alteração na pressão. E esse aqui é curioso, porque diferentemente de outras alterações que causam aumento da pressão, essa aqui pode causar hipotensão, que é a pressão baixa demais. Então o paciente começa a desmaiar. Também tem alteração na pressão quando você levanta rápido demais, chamada de hipotensão ortostática. Tem que diminuir muitos remédios da pressão. Às vezes a pessoa tomava muitos remédios para pressão alta e agora, além de parar os remédios, começa a desmaiar por causa que a pressão está caindo muito. Então tem que avaliar essa alteração no cortisol que eu expliquei. Um outro sinal também que pode acontecer, esse é um sinal mais específico, mas eu vou mencionar aqui, é que pode começar a acontecer um aumento do potássio no sangue e uma diminuição do sódio. Também tem que pensar que pode ser um problema no cortisol. Cortisol baixo demais, causado por um tumor no cérebro que atrapalha a produção do hormônio ACTH. Ficou muito técnica essa parte, eu sei, eu não gosto de falar assim, mas eu preciso para conseguir explicar. Coloca aqui o que você está achando disso. Você gosta de mais vídeos assim? E o sinal número 8 é um aumento da ansiedade e até mesmo pode causar alterações no humor, como depressão. Porque essas alterações hormonais acabam afetando também a parte mental. E agora eu vou te dar uma boa notícia. Se você acompanhou um vídeo até aqui, você vai ficar aliviado com essa notícia que eu vou te dar. Por quê? Quando identificado esse tumor produtor de prolactina, o prolactinoma, a primeira escolha é um tratamento com medicamentos. Geralmente um medicamento chamado de cabergolina, que vai lá nesse tumor e consegue até mesmo reduzir e normalizar o tamanho dele, causando uma melhora dos sinais e sintomas, se identificado uma fase mais precoce. Esse tumor, produtor de prolactina, via de regra, geralmente não é cirúrgico, diferentemente de outros tipos, que o tratamento inicial é a cirurgia. Então, basta você conhecer os sinais e sintomas para procurar ajuda e muitas vezes tomando até medicamentos, sem precisar operar,
sem precisar fazer quimioterapia, radioterapia, somente tomando remédios, você consegue normalizar essa situação. Como vocês viram que esse tumor não tem a característica de se espalhar, muitas vezes o tratamento ele é bem sucedido somente com a parte medicamentosa e sem muitos efeitos colaterais, inclusive melhorando a qualidade de vida. Gostou dessa notícia? Então já se inscreva aqui no canal para seguir acompanhando os vídeos novos e ative as notificações. De 0 a 10, que nota você dá? Depois da notícia final tem que ser 10. Esse aqui eu não aceito 9 para baixo, combinado? Eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre 8 hábitos noturnos que podem aumentar a chance de você ter um derrame cerebral, também chamado de AVC. Será que você está fazendo algum desses hábitos? Se você clicar nesse vídeo aqui, você vai ser direcionado para ele e vai saber quais são esses hábitos noturnos, que muitos fazem, inclusive. Um abraço, até a próxima!